Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem envelhecer com tanta vitalidade, mantendo a lucidez e a energia, enquanto outras lutam para passar dos 80 anos? Com a saúde comprometida e a qualidade de vida diminuída, não é raro vermos avós, vizinhos ou até mesmo os nossos pais, cheios de planos e de vida, de repente, enfrentarem desafios de saúde que parecem surgir do nada, limitando sua independência e a alegria de viver. É uma verdade que nos atinge fundo muitos dos nossos entes queridos, ou até nós mesmos. Confrontamos esses obstáculos que parecem encurtar os anos que poderiam ser tão ricos e plenos. Mas e se eu te dissesse que, para muitos, a chave para uma vida mais longa, vibrante e cheia de significado, não está em grandes segredos médicos inatingíveis, mas sim em entender e abordar 4 razões de saúde escondidas, que raramente são discutidas abertamente, são fatores silenciosos, muitas vezes atribuídos simplesmente ao envelhecimento, mas que, com o conhecimento certo, podemos mitigar e até mesmo reverter seus efeitos. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessas 4 razões que, se não forem reconhecidas e cuidadas, podem silenciosamente minar sua saúde, sua memória e sua energia, impedindo você de viver seus anos dourados com a vitalidade e a clareza que merece. São informações preciosas que não costumam ser compartilhadas de forma tão direta, mas que têm o poder de transformar sua jornada. Fique comigo até o final, porque o que vou revelar pode mudar completamente sua perspectiva sobre envelhecer e te dar as ferramentas para desfrutar cada momento com mais saúde e bem-estar. Vamos começar com a primeira razão que se esconde à vista de todos. Muitas vezes, sem que percebamos seus danos à inflamação crônica silenciosa. Não estou a falar daquela dor de joelho pontual ou da inflamação depois de um corte, que são respostas naturais e necessárias do corpo. Refiro-me a um tipo de inflamação de baixo grau, persistente, que atua como uma espécie de fogo lento dentro de nós, corroendo lentamente as nossas células, tecidos e órgãos ao longo do tempo. Pense na ferrugem, você não a vê acontecer da noite para o dia, mas, com o tempo, ela corrói o metal, enfraquecendo-o até que ele se desfaça. A inflamação crônica é como essa ferrugem silenciosa em nosso corpo. E é particularmente traiçoeira, porque muitas vezes não apresenta sintomas óbvios, até que o estrago já esteja feito. Pode manifestar-se como fadiga inexplicável, dores generalizadas que são atribuídas à idade, problemas digestivos ou até mesmo uma sensação persistente de não estar bem. Mas raramente a ligamos diretamente a este processo inflamatório. No entanto, ela é uma das principais contribuintes para muitas das doenças relacionadas com a idade que associamos ao envelhecimento, como doenças cardíacas, diabetes tipo 2, artrite, demência e até alguns tipos de cancro. Ela atua como um catalisador, acelerando o processo de envelhecimento celular e comprometendo a função de sistemas vitais. Então, como podemos combater este inimigo invisível? A boa notícia é que temos um poder enorme em nossas mãos, e ele começa no nosso prato. A alimentação desempenha um papel fundamental. Precisamos focar em alimentos anti-inflamatórios e reduzir os pró-inflamatórios. O azeite, tão presente na nossa cozinha portuguesa, é um verdadeiro ouro líquido, rico em antioxidantes e gorduras saudáveis que combatem a inflamação. Vegetais de folhas verdes escuras como espinafres, couve e brócolos são cheios de vitaminas e minerais que atuam como escudos protetores. As bagas, como mirtilos, framboesas e amoras, são potências de antioxidantes que neutralizam os radicais livres e reduzem a inflamação. E os peixes gordos, como o salmão, sardinha e cavala, ricos em ômega 3,
São essenciais para modular a resposta inflamatória do corpo. Por outro lado, precisamos ter mais cautela com alimentos processados, ricos em açúcares refinados, gorduras trans e óleos vegetais de baixa qualidade, que são grandes impulsionadores da inflamação. Tentar cozinhar mais em casa, usando ingredientes frescos e naturais, é um dos maiores presentes que podemos dar ao nosso corpo. Reduzir o consumo de doces e massas brancas e substituí-los por alternativas integrais e naturais já faz uma diferença enorme. Mas não é só a alimentação. O sono reparador é outro pilar essencial. Quando dormimos, o nosso corpo entra em modo de reparação e desinflamação. Noites mal dormidas ou insuficientes podem elevar os níveis de inflamação. Tentar estabelecer uma rotina de sono, com horários regulares, e criar um ambiente tranquilo e escuro no quarto pode fazer maravilhas e, claro, a gestão do estresse. O estresse crônico liberta hormonas que, a longo prazo, contribuem para a inflamação. Pequenas práticas diárias, como exercícios de respiração profunda, passar tempo na natureza, meditar por alguns minutos ou simplesmente dedicar um tempo a um hobby que nos traga alegria, podem ser incrivelmente eficazes para acalmar o sistema nervoso e, consequentemente, reduzir a inflamação. Não precisamos de grandes mudanças radicais de uma vez. Começar com passos pequenos, como adicionar mais vegetais ao almoço ou caminhar um pouco mais no parque, já é um excelente começo. Entender e combater essa inflamação silenciosa é o primeiro passo para desbloquear anos de vida saudável e vibrante. Mas há algo igualmente traiçoeiro que muitos de nós ignoramos. Mesmo quando nos esforçamos para comer bem é crucial. Mas absorver o que comemos é a outra metade da equação. E aqui chegamos à nossa segunda razão de saúde escondida: a má absorção de nutrientes. Este é um problema que se agrava com a idade e que pode minar a nossa saúde silenciosamente. Mesmo que estejamos a comer os alimentos mais saudáveis do mundo, à medida que envelhecemos, o nosso sistema digestivo, que é a fábrica onde os alimentos são quebrados e os nutrientes são extraídos, torna-se naturalmente menos eficiente. O nosso estômago pode produzir menos ácido clorídrico, essencial para digerir proteínas e absorver vitaminas como a B12, as enzimas digestivas, que são como pequenas tesouras que cortam os alimentos em pedacinhos para serem absorvidos. Podem diminuir e o equilíbrio da nossa flora intestinal, aquela comunidade de bactérias boas que vive no nosso intestino e ajuda em tudo, desde a digestão até a imunidade. Pode ser afetado. Por que isso é um problema escondido? Porque os sintomas da má absorção podem ser muito vagos e facilmente atribuídos ao simples envelhecimento. Sentir-se fatigado sem razão aparente, ter fraqueza muscular, unhas quebradiças, problemas de memória ou até mesmo uma certa confusão mental podem ser sinais de deficiências nutricionais. Mas muitas vezes pensamos: é da idade, ou é normal sentir-me assim aos meus anos. Mas não tem de ser assim. Deficiências de vitaminas e minerais essenciais, como a B12 e vitamina D, cálcio, magnésio e ferro, podem ter um impacto profundo na nossa energia, humor, função cerebral e até na força dos nossos ossos. Imaginar que estamos a fazer tudo certo, comendo frutas e vegetais, mas o nosso corpo não consegue aproveitar a riqueza desses alimentos. É frustrante. Então, o que podemos fazer para otimizar a absorção dos nossos preciosos nutrientes? A primeira dica, e talvez a mais simples e subestimada, é mastigar. Sim, mastigar bem os alimentos. A digestão começa na boca. Mastigar cada garfada devagar e completamente ajuda a quebrar os alimentos em partículas menores,
facilitando o trabalho do estômago e dos intestinos, e sinaliza ao corpo para produzir mais enzimas digestivas. É um ato simples que muitos de nós esquecemos na correria do dia a dia. Outro ponto crucial é apoiar a nossa flora intestinal. Alimentos fermentados, como iogurte natural, kefir e vegetais fermentados, são excelentes fontes de probióticos, que são as bactérias boas. Também devemos incluir prebióticos na nossa dieta, que são o alimento para essas bactérias, encontrados em alimentos como cebola, alho, banana verde e aveia. Uma flora intestinal saudável é fundamental não só para a digestão, mas para a nossa imunidade e até para o nosso humor. Manter-nos bem hidratados é outra chave de ouro. A água é essencial para todos os processos digestivos, ajudando a dissolver os nutrientes e a transportá-los para as células. Muitas vezes confundimos sede com fome ou simplesmente não nos lembramos de beber água suficiente ao longo do dia. Ter sempre uma garrafa de água por perto ou definir lembretes pode ajudar. E, claro, conversar com o nosso médico sobre a possibilidade de deficiências específicas. Às vezes, especialmente para a vitamina B12, pode ser necessária uma suplementação, já que a sua absorção é particularmente afetada pelo envelhecimento e pela redução do ácido estomacal. Mas o foco principal deve ser sempre numa alimentação variada e colorida, que naturalmente fornece a maioria dos nutrientes de que precisamos. Comer bem é crucial, mas absorver o que comemos é a outra metade da equação para a vitalidade e a longevidade. E por falar em movimento e vitalidade, há uma terceira razão que se esconde à vista de todos, muitas vezes disfarçada de descanso merecido. Chegamos agora à nossa terceira razão oculta que pode estar a impedir muitos de viverem uma vida longa e plena, o perigo da inatividade oculta, ou o sedentarismo disfarçado. Talvez você pense, mas eu caminho todos os dias, ou eu faço as minhas coisas em casa, não estou parado. E isso é ótimo, mas o que muitos não percebem é que não se trata apenas de fazer exercício formal por 30 minutos. O grande inimigo é o tempo prolongado que passamos sentados, seja a ver televisão, a ler, a trabalhar no computador ou simplesmente a relaxar no sofá. Mesmo que você faça uma caminhada matinal, se passar o resto do dia sentado por muitas horas seguidas, o corpo ainda sofre os efeitos negativos do sedentarismo. Pense no corpo humano como uma máquina que foi projetada para se mover. Quando permanecemos inativos por longos períodos, os nossos sistemas começam a desacelerar. O nosso metabolismo fica mais lento, o que pode levar ao aumento de peso. Mesmo com uma alimentação controlada, a circulação sanguínea fica comprometida, afetando a entrega de oxigênio e nutrientes aos tecidos e aumentando o risco de problemas cardiovasculares. Além disso, a inatividade prolongada é um dos maiores contribuintes para a perda de massa muscular. Um fenômeno conhecido como sarcopenia, que se acentua muito com a idade. Não é só uma questão estética. A força muscular é fundamental para a nossa independência. Sem músculos fortes, tarefas simples como levantar-se de uma cadeira, subir escadas, carregar sacos de compras ou até mesmo manter o equilíbrio, tornam-se mais difíceis e arriscadas. A perda de massa muscular também está ligada à densidade óssea, tornando os nossos ossos mais frágeis e suscetíveis a fraturas. E o que é mais preocupante é que o sedentarismo afeta a nossa função cognitiva e o nosso humor. Menos movimento significa menos estímulo para o cérebro. E o isolamento que muitas vezes acompanha a inatividade pode levar a sentimentos de tristeza e desânimo. Então, como podemos combater este perigo oculto? A chave está em quebrar os padrões de inatividade. Não se trata de se tornar um atleta olímpico.
mas de incorporar mais movimento no seu dia a dia, de forma consistente e suave. A primeira dica é simples: quebre o ciclo de estar sentado. Levante-se e mova-se a cada 30 a 60 minutos. Não precisa ser um exercício intenso. Pode ser ir à cozinha buscar um copo de água, dar uma volta pela casa, fazer alguns alongamentos leves ou simplesmente ficar de pé por alguns minutos. Esses pequenos micromovimentos acumulam-se e fazem uma diferença enorme na circulação e no metabolismo. Aproveite cada oportunidade para se mover mais. Em vez de usar o elevador, se possível, suba pelas escadas, estacione um pouco mais longe do seu destino para caminhar um pouco mais. Se tiver um jardim, dedique-se mais à jardinagem, pois é uma excelente forma de se movimentar. Pequenas tarefas domésticas, como arrumar a casa, também contam. O objetivo é tornar o movimento parte integrante do seu dia, quase sem pensar, e para combater a perda de massa muscular. É crucial incluir algum tipo de treino de força. Mesmo que leve, não precisa de pesos pesados ou ginásio. Exercícios com o peso do próprio corpo, como levantar-se e sentar-se de uma cadeira várias vezes, flexões de parede, ou levantar-se na ponta dos pés para fortalecer as panturrilhas. São ótimas opções. Comece devagar, faça poucas repetições e aumente gradualmente. A ideia é desafiar gentilmente os seus músculos para que eles se mantenham fortes e responsivos. Lembre-se, movimento é vida, e mesmo pequenos gestos podem ter um impacto gigantesco na sua vitalidade, equilíbrio e na sua capacidade de desfrutar plenamente dos seus anos. Mas, para além do corpo, existe um pilar essencial para a longevidade que muitas vezes esquecemos. Um que nutre a mente e o espírito de formas que nem imaginamos. Chegamos à nossa quarta e última razão de saúde escondida. Uma que, embora possa parecer menos física, tem um impacto profundo e silencioso na nossa longevidade e qualidade de vida: o isolamento social e a perda de propósito. Esta é uma realidade que muitos enfrentam, especialmente depois de certos marcos da vida, como a aposentadoria, a perda de um parceiro ou a saída dos filhos de casa. É fácil desvalorizar o sentimento de solidão ou a falta de um objetivo claro. Mas a ciência mostra que o impacto na saúde física e mental é enorme, e tão grave quanto fumar ou ter uma dieta pobre. Quando nos sentimos isolados, o nosso corpo entra num estado de estresse crônico. Isso leva à libertação constante de hormonas do estresse, como o cortisol, que por sua vez aumentam a inflamação, a nossa primeira razão oculta. Lembra-se, comprometem o sistema imunitário e podem acelerar o declínio cognitivo. A solidão e a falta de propósito estão fortemente ligadas a um maior risco de depressão, ansiedade, doenças cardíacas e até demência. Por que isso é um problema escondido? Porque o isolamento é muitas vezes estigmatizado. As pessoas podem sentir vergonha de admitir que se sentem sozinhas ou que lhes falta um rumo. A sociedade, às vezes, promove a aposentadoria como um tempo de recolhimento, de descanso do mundo, o que pode agravar o problema. Mas a verdade é que somos seres sociais por natureza. Precisamos de conexão, de interação, de nos sentir úteis e valorizados. Perder essas conexões e esse sentido de propósito é como tirar o combustível de um motor. A boa notícia é que temos um poder imenso para mudar esta realidade. O primeiro passo é o mais simples: procurar a conexão. Não precisa de ser algo grandioso. Pode ser uma chamada telefônica regular para um amigo ou familiar, um café com um vizinho, ou até mesmo um bom dia, mais demorado, ao carteiro ou ao funcionário do supermercado. Junte-se a grupos ou clubes locais que partilham os seus interesses. Seja um grupo de leitura,
um grupo de caminhada, aulas de dança ou atividades na sua paróquia, em Portugal. Temos muitas associações e centros de dia que oferecem atividades para seniores, e são excelentes oportunidades para conhecer novas pessoas e partilhar experiências. Além da conexão social, encontrar ou redescobrir um propósito é vital. Depois de anos de trabalho, de criar filhos, a aposentadoria pode trazer um vazio. Mas este é o momento perfeito para explorar novas paixões. Sempre quis aprender a pintar, a tocar um instrumento, a cozinhar uma culinária diferente. Agora é a hora. Voluntariado é outra forma fantástica de encontrar propósito e conexão, ajudar os outros, seja num banco alimentar, numa associação de animais, ou simplesmente a ler para crianças. Dá um sentido de utilidade e contribuição que nutre a alma e o cérebro. Cuidar de um animal de estimação, como um cão ou um gato, também pode trazer muita alegria, companhia e um sentido de responsabilidade diária. Ter uma planta ou um pequeno jardim para cuidar também oferece um foco diário e a satisfação de ver algo crescer e florescer sob os seus cuidados. Aprender uma nova habilidade, mesmo que pequena. Mantém o cérebro ativo e a mente engajada, combatendo o declínio cognitivo. Seja um mentor para alguém mais jovem. Partilhe a sua sabedoria e experiência. Sentir-se necessário e valorizado é um tônico poderoso para a nossa saúde geral. As 4 razões que discutimos hoje, a inflamação crônica silenciosa, a má absorção de nutrientes, a inatividade oculta e o isolamento social com perda de propósito, podem parecer grandes desafios. Mas, como vimos, pequenas mudanças consistentes, feitas com carinho e atenção, são o verdadeiro segredo para construir uma vida longa, saudável e feliz. Comece por um passo pequeno. Escolha uma das dicas que mais ressoou consigo e tente incorporá-la no seu dia a dia. Talvez seja adicionar mais vegetais coloridos às suas refeições. Ou talvez levantar-se e movimentar-se a cada hora. Ou ligar para aquele amigo que não fala há algum tempo. O importante é começar. Lembre-se, você tem o poder de influenciar a sua saúde e a sua felicidade em qualquer idade. Não aceite que o declínio é inevitável. Cada escolha que fazemos hoje é um investimento no nosso futuro, na nossa capacidade de desfrutar de cada ano com plenitude. Adoraria saber qual dessas razões ressoou mais com você ou que dicas você tem para viver bem após os 60. A sua experiência é valiosa. Compartilhe sua sabedoria nos comentários abaixo. Vamos criar uma comunidade de apoio e inspiração. Se este vídeo trouxe valor para você, por favor, deixe um gostei e inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos que podem transformar sua jornada de envelhecimento. Juntos, podemos viver a nossa melhor vida em todas as idades, com paixão, propósito, muita saúde e alegria. Até a próxima!